Olá pessoal, vamos dar início à nossa terceira aula aqui do curso de Cálculo 2. Antes da gente começar os assuntos de hoje, vamos fazer uma pequena revisão sobre a última aula, retomando as coisas que a gente estava falando no final da última aula. Então, na última aula, vimos que a área entre as curvas. Então, a área entre as curvas y igual a f de x, y igual a g de x, x igual a a e x igual a b. Então, a área entre essas quatro curvas é dada por A igual a integral de f de x menos g de x dx, essa integral variando de A até B. Mas essa fórmula vale quando f é maior ou igual a g no intervalo AB. Tá bom? Então, se f é maior ou igual a g, a gente tem essa fórmula para calcular a área entre duas curvas. Mas o que acontece quando AF é maior ou igual a G em alguns pontos e AG é maior ou igual a F em outros pontos? Então, pessoal, a gente sabe o que fazer quando a F é maior ou igual a G. Quando a G é maior ou igual a F também em todo mundo, a gente sabe calcular. Então, se em vez de F maior ou igual a G, a gente tivesse G maior ou igual a F, a área seria a integral de G menos F. O problema é, o que acontece quando a F é maior do que a G em alguns pontos e a G é maior do que a F em outros pontos? Então, neste caso, a gente vai dividir a região S entre as curvas F e G em sub-regiões S1 até Sn, de modo que em cada uma dessas sub-regiões a gente tenha F maior ou igual a G ou G maior ou igual a F. Ou seja, pessoal, a gente vai dividir a nossa região S entre as curvas y igual a F e y igual a G em sub-regiões, de modo que em cada uma dessas sub-regiões ou a F vai ser sempre maior ou igual a G, ou a G vai ser sempre maior ou igual a F. Desenhisticamente, a gente tem esse caso aqui. Então, desenhisticamente, a gente tem esse caso aqui. Note que nas regiões S1 e S3, a curva f y igual a f de x, que é a curva em rosa, ela vai ser maior ou igual que a curva y igual a g de x, que é a curvinha em azul. Porém, na região S2, a gente tem o contrário. A curva y igual a g de x é maior ou igual que a curva y igual a f de x.
Tudo bem? Então aqui a gente dividiu a nossa região em 3. Logo, o que é de se imaginar? Logo é de se imaginar que a área da nossa região S vai ser igual à soma das áreas dessas regiões S e I. Logo, temos que a área A de S é dada por a área A vai ser igual a A1 mais até a AN, onde AI é a área de SI. Ou seja, pessoal, nesse caso, como a gente faz? A gente vai dividir a nossa superfície nessas regiões. A área da nossa superfície S vai ser igual à soma das áreas das superfícies S1, S2, S3 até Sn. E note que a área dessas sub-regiões a gente consegue calcular. Por quê? Em S1, por exemplo, a gente tem que a F é maior do que a G. Então a área de S1 vai ser a integral de F menos G. Porém, em S2, a G é maior do que a F. Logo, a área de S2 é a integral de G menos F. E em S3, novamente, a F é maior do que a G. Logo, a área de S3 é a integral de F menos G. E se houvessem mais regiões, a gente poderia continuar aplicando essas fórmulas para calcular a área de cada uma das sub-regiões. Tudo bem? Então, com isso, a gente tem um método para calcular a área entre as curvas y igual a f e y igual a g. Mas na prática, como que a gente faz? Na prática, note que, bem, o módulo de f de x menos g de x vai ser igual a f de x menos g de x quando a f é maior do que a g, ou vai ser igual a g de x menos a f de x se a g for maior do que a f. Então, o módulo é dado dessa maneira. Logo, a área... Então, pessoal, o que a gente pode observar aqui? Por exemplo, voltando à nossa figura. Em S1, a área de S1 é a integral de f menos g. Por quê? Porque em S1, f é maior do que g. Mas se f é maior do que g, a gente tem que o módulo de f menos g é igual a f menos g. Logo, a área de S1 vai ser igual à integral do módulo de f menos g. Porém, em S2, a gente tem que g é maior do que f. Logo, a área de S2 vai ser a integral de g menos f. Porém, como g é maior do que f, a gente tem que o módulo de f menos g é igual a g menos f. Assim, a área de S2 é igual ao módulo de f menos g. Vai ser igual à integral do módulo de f menos g. Desculpa. E em S3, igual foi para S1, a gente tem que a área de S3 também vai ser dada pela integral do módulo de f menos g. Logo, em cada uma das sub-regiões, a área dela vai ser igual à integral do módulo de f menos g. Assim, a nossa área A vai ser igual à integral de A até B do módulo de f de x menos g de x dx. Com isso, a gente obtém uma equação para calcular a área entre o gráfico das funções f e g. Ou seja, a gente está calculando a área entre as curvas y igual a f de x e y igual a g de x, quando x varia de A até B. Tudo bem? Para tentar ficar mais claro, vamos fazer um exemplo. Então, exemplo. Calcule a área
entre y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, x igual a 0 e x igual a π sobre 2. Tá bom? Então vamos calcular a área entre essas curvas. Veja que os pontos de interseção entre a curva y igual a seno de x e y igual a cosseno de x são dados pelas soluções, podem haver mais de uma solução, caso exista mais de um ponto de interseção, pelas soluções do sistema. Y igual a seno de x, y igual a cosseno de x. Bom, então as soluções desse sistema são os pontos de interseção entre as curvas. Porém, é fácil ver que as soluções desse sistema asterisco ocorrem quando seno de x é igual a cosseno de x. Mas, bem, lá da trigonometria, a gente sabe que quando o nosso ângulo varia de 0 a π sobre 2, a única possibilidade de seno e cosseno serem iguais é quando o x é igual a π sobre 4, ou seja, quando a gente tem um ângulo de 45 graus. Logo, a única interseção ocorre quando x é igual a π sobre 4. E bem, se x é π sobre 4, não é difícil ver que o y vai ter que ser seno de π sobre 4 ou cosseno de π sobre 4, que você preferir. E em ambos os casos, o nosso y vai ser raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, pessoal, a gente tem a seguinte configuração entre as curvas y igual a seno e y igual a cosseno. A gente tem vamos ter duas regiões, A1 e A2, sendo que em A1 o cosseno é maior do que o seno e em A2 o seno é maior do que o cosseno. O único ponto de interseção é esse aqui, e ele vai acontecer quando o x é π sobre 4. O y aqui não está marcado, mas ele é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Logo, a área A entre as curvas é dada por a área de A área A entre aquelas curvas vai ser igual a A1 mais A2. A1 e A2 são as áreas dessas regiões, dessas duas regiões. Então A1 é a área da primeira região, A2 é a área da segunda região. Em A1 a gente tem que o cosseno é maior do que o seno. Logo, a área de A1 vai ser a integral de cosseno de x menos seno de x dx. E na região A1, a gente tem que o x varia de 0 até π sobre 4. Então, a nossa integral vai de 0 até π sobre 4. Porém, em A2, a gente tem que a área vai ser, lá em A2, seno é maior que o cosseno, logo, a área é a integral de seno de x menos cosseno de x dx, quando o nosso x varia de π sobre 4, que é o ponto de interseção, até π sobre 2, que é o final do nosso intervalo.
Bem, a integral de cosseno de x menos seno de x é seno de x mais cosseno de x, com x aqui variando de 0 até π sobre 4. Enquanto que a integral de seno de x menos cosseno de x vai ser igual a menos cosseno de x menos seno de x. Nesse caso, o x variando de π sobre 4 até π sobre 2. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Quando x é π sobre 4, a gente tem que seno e cosseno são raiz de 2 sobre 2. Então, aqui raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 menos. Quando x é 0, o seno dá 0. E quando x é 0, o cosseno dá 1. Mas, aqui agora no segundo caso, pessoal. Quando x é π sobre 2, o cosseno de x é 0. Então, a gente vai ter menos 0 menos. Quando o x é π sobre 2, seno de x é 1. Então, menos 1. Isso agora. Menos. Quando o x é π sobre 4, menos cosseno de x é menos raiz de 2 sobre 2. E menos seno de x também é menos raiz de 2 sobre 2. Fazendo as contas aqui, pessoal, a gente vai ter raiz de 2 mais sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, menos 1, menos 1. Então aqui a gente tem 2 raiz de 2 menos 2. Essa aqui é a área entre essas curvas, entre a curva y igual a cosseno e y igual a seno de x, com x variando de 0 até π sobre 2. Tudo bem? Então o que a gente fez? A gente partiu a nossa região em duas, sendo que em uma o cosseno é maior do que o seno e a outra o seno é maior do que o cosseno. Aqui, pessoal, eu queria fazer uma pequena observação, que é o seguinte: estamos considerando as curvas y igual a f de x e y igual a g de x. Ou seja, a gente está considerando que o y é uma função que depende de x. Porém, em alguns casos, é melhor considerar escrever x como uma função de y. Ou seja, em alguns casos é melhor, em vez de a gente considerar y igual a f de x e y igual a g de x, é melhor a gente considerar x igual a f de y e x igual a g de y. Nestes casos, se o y varia de A até B, então a área entre as curvas x igual a f de y e x igual a g de y, com y variando de A até B, então a área entre as curvas é dada por a área vai ser a integral de A
até B de f de módulo de f de y menos g de y dy. Tá bom, pessoal? Então, em alguns momentos, é melhor a gente escrever x como sendo função de y, ao invés de escrever y como sendo uma função de x. Em que casos? Vamos considerar o seguinte exemplo. Calcule a área entre as curvas y igual a x menos 1 e y quadrado igual a 2x mais 6. Então a gente tem duas curvas e a gente quer calcular a área entre elas. Bem, os pontos de interseção dessas curvas ocorrem, os pontos de interseção destas curvas ocorrem quando, ou melhor, os pontos de interseção ocorrem nas soluções do sistema y igual a x mais 1, ou melhor, x menos 1, e y ao quadrado igual a 2x mais 6. Tá bom? Então, eu vou deixar como exercício para vocês resolverem esse sistema, mas é fácil ver que as interseções ocorrem nos pontos. Então, se vocês resolverem esse sistema, vocês vão achar duas soluções para ele, e as soluções vão ser x igual a menos 1, y igual a menos 2 e x igual a 5, y igual a 4. Então a gente tem dois pontos de interseção entre essas curvas, tá bom? A gente tem então essa configuração aqui entre elas. A gente tem aqui em rosa a curva y igual a x menos 1, em azul a gente tem a curva y ao quadrado igual a 2x mais 6, tá bom? Reescrevendo as curvas, podemos reescrever as curvas como? A primeira curva, ela é y igual a x menos 1. Logo, ela vai ser igual a x. Logo, a gente tem x igual a y mais 1. Então, a primeira curva, a gente pode reescrever ela como sendo x igual a y mais 1. E a segunda curva, ela é y ao quadrado igual a 2x mais 6. Então, a gente pode reescrever ela como sendo x igual a meio vezes y ao quadrado menos 3. Então, a outra curva vai ser x igual a meio y ao quadrado menos 3. O que eu fiz? Eu isolei o x nessas duas equações, tá bom? Aqui então, notem o seguinte, pessoal, fica fácil a gente calcular a área dessa região S. Por quê? A nossa região S, ela vai quando o y varia de menos 2 até 4, e ela é limitada superiormente pela curva y igual x igual a y mais 1, e inferiormente ela é limitada pela curva x igual a meio vezes y ao quadrado menos 3. Logo, a área
de S é a área de S vai ser igual a integral de menos 2 até 4. O nosso y está variando de menos 2 até 4. E superiormente, o nosso y ele vale x. Superiormente, a gente tem a curva x igual a y mais 1. Então, a gente vai ter y mais 1 menos. Inferiormente, a gente tem a curva x igual a y vezes a meio vezes y ao quadrado menos 3. Isso aqui dy. O que eu estou falando, pessoal, quando eu digo superiormente ou inferiormente? Essa região ela é limitada superiormente pela reta e inferiormente pela parábola. Significa que eu estou pegando essa nossa região aqui e é como se eu estivesse rotacionando ela. Então, em vez de eu ver ela dessa maneira, eu estou tentando enxergar ela. Vamos ver se o desenho vai ficar não muito ruim, mas dessa maneira aqui. Então, eu estou pondo o eixo Y aqui, o eixo X aqui, e quando eu faço isso, eu vejo que eu tenho uma reta x igual a y mais 1 e eu tenho uma parábola x igual a meio y quadrado menos 3. Então, o que eu fiz daqui para cá, pessoal? Eu rotacionei, eu girei essa configuração aqui. Então, quando eu giro ela, eu vou ter essa nova configuração. Aqui eu tenho ponto menos 2, aqui eu tenho ponto 4. Então, essa figura é essa figura aqui rotacionada. Então, se eu giro a figura, eu tenho esse cara aqui. E eu estou tentando calcular essa área. Então, essa área é a integral da curva de cima, y mais 1, menos a curva de baixo, meio y quadrado menos 3. Então, a gente tem que calcular essa integral. Ou seja, a gente vai calcular a integral de menos 2 até 4 de menos meio y quadrado mais y mais 4 dy. Então a gente quer calcular a integral dessa função. Bem, a integral aqui, a gente tem aqui a integral de menos meio y ao quadrado é menos 1 sobre 6 y ao cubo. Se você derivar esse cara, você vai obter esse, mais meio y quadrado mais 4y, e aqui o nosso y está variando de menos 2 até 4. Se vocês fizerem as contas, vão ver que a área vai ser igual a 18. Então, pessoal, nesse caso aqui, é mais vantagem para mim escrever x como sendo uma função de y do que trabalhar com y sendo uma função de x. Ah, professor, mas eu queria trabalhar com y igual a f de x e y igual a g de x. É possível? Bem, é possível. Então, no exemplo anterior, é possível trabalhar com y igual a f e y igual a g. Mas aí o que a gente teria? Para a gente trabalhar com y igual a f e y igual a g, a gente teria que, primeiro,
dividir a nossa região em duas. Uma limitada inferiormente pela reta e superiormente pela parábola, e a outra limitada tanto inferiormente quanto superiormente pela parábola. E aí a gente teria que calcular a área de A1, a área de A2, somar as duas para obter a área da nossa região. Sendo que, para calcular a área de A1, a curva superior dela aqui é a curva y igual a raiz de 2x mais 6. Enquanto que, inferiormente, a gente tem menos a raiz de 2x mais 6. Então essa integral aqui não é muito trivial, você vai ter que fazer uma substituição, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Mas, se você quiser, você pode fazer. Tá bom? Então, pessoal, na parte de área entre curvas, o que eu tinha para falar com vocês é isso. Eu vou deixar alguns exercícios aqui na descrição do vídeo para vocês praticarem um pouco essas contas, tanto da aula anterior quanto da aula de hoje, tudo bem? E agora, já tendo falado sobre a área entre curvas, a gente vai falar sobre o volume. Então, o nosso objetivo agora vai ser calcular volume. Volume. Tá bom? Como a gente faz isso? A gente vai fazer isso da seguinte maneira. O nosso objetivo é obter uma expressão para calcular o volume de um sólido. Calcular o volume de um sólido. Tá bom? Então, qual vai ser a nossa estratégia aqui? Quando a gente foi calcular áreas, o que a gente fez? A gente aproximou a área da região que a gente queria calcular pela área de figuras que a gente sabia calcular. Então a gente pegava a nossa região, dividia ela em retângulos. Eu não sei calcular a área da região, mas eu sei calcular a área de retângulos. Então eu vou aproximar a área da região pela área dos retângulos. E aí eu aumento, faço o limite dessa área dos retângulos e eu vou obter a área da minha região inicial. Com volume vai ser a mesma coisa. Então a gente vai aproximar o volume. Então vamos aproximar o volume do nosso sólido como sendo a soma do volume de objetos que a gente sabe calcular. Tá bom? No caso da área, os objetos que a gente sabia calcular eram os retângulos. E aqui? Bem, aqui a gente vai utilizar cilindros retos para poder aproximar o volume do nosso sólido. Mas o que seriam esses cilindros retos? Então, seja B1 uma região planar e B2 uma região congruente a
B1 em um plano paralelo ao de B1. Então, pessoal, eu vou tomar B1 como sendo uma região planar qualquer. Então, você pode pensar um retângulo, você pode pensar um triângulo, uma circunferência, ou você pode pensar uma coisa bem doida. Então, esse aqui vai ser o nosso B1. O que é o B2? Bem, o B2 é uma região congruente a B1, ou seja, é uma região similar a B1, só que em um plano paralelo ao plano de B1, tá bom? Então, B2 ele está aqui em cima, num plano paralelo ao plano de B1. O cilindro reto. O cilindro reto com faces B1 e B2 é o conjunto dos pontos contidos nos segmentos de reta que ligam B1 e B2. Tá bom? Então o que a gente tem, pessoal? A gente tem uma região planar B1, a gente vai ter uma cópia dessa região, que a gente vai chamar de B2, em algum plano paralelo. O cilindro reto com faces B1 e B2 é o conjunto de todos os pontos contidos nos segmentos de retas que ligam B1 e B2. Então você pega um segmento de reta que liga B1 e B2, os pontos desse segmento vão formar o nosso cilindro reto. Tá bom? Então, desenhisticamente, como um exemplo de cilindro reto, a gente tem esse camarada aqui. Então, aqui a gente tem um cilindro reto. Tá bom? B1 é chamada de base do cilindro. Pessoal, em vez de ficar falando de cilindro reto toda hora, muitas vezes eu vou falar simplesmente cilindro só. Então, se eu estiver falando de cilindro, é um cilindro reto. E não confundam com o cilindro que vocês já viram lá no ensino médio, que a gente já tem noção. Para mim, um cilindro, ele é uma superfície desse tipo aqui, tá bom? Então, B1 é chamada de base do cilindro e a distância H, que é maior que zero, entre B1 e B2 é a altura do cilindro. Beleza, pessoal? Então, B1 é a base e a distância entre B1 e B2 é a altura H do nosso cilindro. Assim, o volume de um cilindro com base B1 e altura H então o volume de um cilindro com base A1 e altura H é A vezes H, onde A é a área de B1. Tá bom? Então, se a gente quer calcular o volume de um cilindro, basta a gente calcular a área da base e multiplicar pela altura. Ok?
Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora é aproximar o nosso sólido, que a gente quer calcular o volume, por cilindros, porque o volume do cilindro a gente sabe calcular. E aí a gente calcula a área o volume desses cilindros, soma e faz um limite. Vai ser um processo parecido com o que a gente fez no caso da área, tá bom? Mas aqui, antes da gente fazer todo esse processo, eu vou ter que definir uma outra coisinha antes. Então, uma seção transversal do sólido S é a interseção de S com um plano ortogonal ao eixo X. Tá bom? O plano ortogonal ao eixo X, que a gente vai denotar esse plano, que denotamos por PX. Então, PX é o plano ortogonal ao eixo X no ponto X. Tá bom? Então, peraí que acho que ficou meio confuso. Então, uma seção transversal do sólido S é a interseção de S com um plano ortogonal ao eixo X no ponto X. Esse plano vai ser denotado por PX, tá bom? A área da região definida pela interseção de PX com S é denotada por AX. Então, pessoal, uma seção transversal é a interseção do nosso sólido com um plano que é ortogonal ao eixo X. A área dessa seção transversal, quando o nosso plano passa pelo ponto X, vai ser denotada por AX. Então, geometricamente, a gente tem isso aqui. A gente vai ter o nosso sólido S em azul. A gente toma um plano PX que é ortogonal ao eixo X. Esse plano PX vai intersectar nosso sólido em uma região. A área dessa região é o que a gente chama de AX, tá bom? Agora sim, pessoal, como que a gente faz para calcular o volume de um sólido? Então, para calcular o volume de um sólido, a gente vai proceder da seguinte maneira. Então, para calcular o volume de S, dividimos o sólido em
N fatias. De mesmo tamanho. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Então, a gente vai pegar o nosso sólido S, vai vir aqui nele e vai dividir ele em algumas regiões. E a gente vai fatiando o nosso sólido como se ele fosse um pão. Tá bom? Dividindo ele em sub-regiões. S1, S2, S3, S4. Formalmente, como a gente faz isso? Então, fazemos isso tomando os planos P de x1 até P de xn, onde xi é igual a A mais I delta x, I delta x é B menos A sobre M. O que a gente faz então, pessoal? A gente vai pegar o nosso intervalo AB, vai dividir ele em subintervalos de mesmo tamanho. Por cada um desses pontos a gente vai pegar um plano. Esse plano intersecta a nossa superfície em uma região e esses planos vão dividindo a nossa superfície S. Tá bom? A gente vai aproximar cada uma dessas regiões, S1, S2, S3, por um cilindro reto. Então, vamos aproximar cada região SI por um cilindro reto de altura delta x e cuja base é A de x e estrela com x e estrela pertencente a xi menos 1 xi. Então, pessoal, novamente vamos usar uma figura aqui para tentar ajudar a gente, tá bom? A gente tem esse cara aqui. Cada uma daquelas regiões a gente vai aproximar por um cilindro reto. A altura desse cilindro é o delta x, é esse camaradinho aqui. E quem que é a base desse cilindro? A base desse cilindro, a gente vai escolher um ponto xi estrela no intervalo xi menos 1 xi, e a partir desse ponto xi estrela a gente toma um plano transversal ao nosso sólido, ele vai intersectar S numa região e essa região vai ser a base do nosso cilindro, tá bom? Então, a gente vai aproximar a região SI pelo cilindro de altura delta x e e com a área igual a área da base sendo A de xi. Logo, a soma do volume dos cilindros são, ou melhor, a área a soma desculpa. Então,
Rn vai ser igual a área de x1 estrela, área da base, vezes a altura, que é ΔH. Mais, para o segundo cilindro, a área da base, que é a área de x2 estrela, vezes a altura, que é ΔH. Mas a gente vai repetindo esse processo até o nosso último cilindro, cujo volume é a área de xn estrela vezes a altura ΔH. Em outras palavras, a gente pode dizer que Rn vai ser o somatório de I variando de 1 até n da área de x I estrela ΔX. Tá bom? Logo, o volume de S é dado por... Quanto menor for os cilindros, pessoal, melhor vai ser a aproximação. Então, quanto mais cilindros, melhores. E a gente verifica que o volume ele vai acontecer quando a gente toma o limite de n indo para infinito, ou seja, quando a gente divide o nosso sólido em infinitos cilindros, tá bom? Então, o volume de S é dado por V igual ao limite, quando n vai para infinito, dos Rns. Mas o Rn é aquele somatório, então a gente tem o limite, quando n vai para infinito, dos somatórios de A de xi estrela ΔX, com I variando de 1 até n. Mas esse limite aqui, pessoal, a gente conhece. Ele é o que a gente definiu como sendo a integral da função A de x dx. Tá bom? Então, o volume do nosso sólido ele é dado pela integral da área das seções transversais. Logo, o volume de S é a integral da área das seções transversais. Tá bom, pessoal? E assim a gente define o volume de um sólido. Beleza? Então, pessoal, agora a gente já sabe como calcular o volume de um sólido. No restante da aula de hoje, a gente vai ficar fazendo exemplos disso. Então, a gente vai passar o restante da aula calculando volume de sólidos para tentar deixar isso mais claro possível na cabeça. Beleza? Então, o primeiro exemplo a gente vai mostrar um resultado já conhecido e, de certa maneira, o mais trivial. Então, mostre que o volume da esfera de raio R é V igual a 4/3 de π R ao cubo. Beleza, pessoal? Então, no primeiro exemplo, a gente vai mostrar que o volume da esfera de raio R é dado por essa equação. Então, para começar, considere o centro da esfera como sendo a origem. Então, o centro da esfera como sendo a origem. A gente pode fazer isso, pessoal, porque a gente pega a nossa esfera, se o centro dela não for a origem, a gente translada ela até que o centro coincida com a origem.
Transladar é basicamente pegar a esfera que está aqui e trocar ela de lugar. Mas quando você faz isso, quando você faz isso, você não está trocando o volume da esfera, você só está mudando ela de lugar. Então a gente pode considerar que ela é centrada na origem. Tá bom? O que a gente precisa fazer então? A gente precisa calcular a área das seções transversais da esfera. E como que a gente faz isso? Bem, isso é simples. Basta a gente observar o seguinte: no caso da esfera, as seções transversais vão ser circunferências. Então, note que as seções transversais são círculos. São círculos. Então a gente tem aqui um esqueminha que vai ajudar nas nossas contas. A gente tem a nossa esfera aqui, centrada na origem. Dada uma seção transversal, a gente tem que ela é uma circunferência. Então vamos considerar essa aqui como sendo a seção transversal no ponto X, tá bom? A gente vai calcular então o AX. Como a gente faz isso? A gente observa aqui o seguinte: a nossa circunferência tem raio R. Então a distância da origem até o topo da circunferência é R. E a gente tem que a distância da origem até o centro dessa circunferência é x, porque o centro da circunferência é o ponto x. Logo, se a gente quer calcular o raio da circunferência, a gente tem o seguinte: o raio da circunferência, logo, o raio ρ da circunferência é dado por... Então, pessoal, se a gente chamar o raio da circunferência de ρ, a gente tem que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, um triângulo retângulo, a gente tem o famoso teorema de Pitágoras, que vai dizer para a gente que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais ρ ao quadrado. Logo, ρ ao quadrado é igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Tá bom? Conhecendo ρ, podemos calcular AX. Então notem, a seção transversal é uma circunferência. O raio da circunferência é ρ. Qual é a área da circunferência? Então, a área da circunferência é raio ao quadrado. Então, o AX vai ser igual a ρ ao quadrado vezes π. Mas ρ ao quadrado, a gente acabou de ver que é r ao quadrado menos x ao quadrado. Logo, a área vai ser r ao quadrado menos x ao quadrado vezes π. Tudo bem? E agora, o que a gente vai fazer é calcular o nosso volume. A gente já sabe quem é a área da seção transversal, a gente pode aplicar a fórmula, basta calcular essa integral. Mas a integral vai de quanto até quanto? Bem, no nosso caso, a circunferência, ou melhor, a esfera, ela vai de menos R, esse R meu ficou horroroso, então de menos R até R. Logo, o volume, então, o volume V vai ser igual à integral de menos R até R de R ao quadrado menos x ao quadrado π dx. Tá bom? Então, essa aqui
Esse aqui é o volume da nossa esfera. Vamos calcular então essa integral. Calculando essa integral, a gente tem que o volume é a integral de menos r até l de... aqui a gente vai ter r ao quadrado vezes π dx menos a integral de menos r até r de π vezes x ao quadrado dx. Tá bom? Então o que eu fiz aqui, eu peguei esse π, fiz a distributiva aqui dentro, então ele multiplicou todo mundo, e aí eu quebrei essa integral em duas: r ao quadrado vezes π menos x ao quadrado vezes π. Aqui, pessoal, essa primeira integral aqui, esse cara que está aqui dentro é uma constante, então essa integral vai ser a constante r ao quadrado vezes π, que multiplica o limite superior, r, menos o limite inferior, menos r. Tá bom? E, por outro lado, essa integral aqui, a integral de π x ao quadrado, vai ser igual a π sobre 3 x ao cubo, com o nosso x variando de menos r até r. Tá bom, pessoal? Então aqui a integral de π vezes x ao quadrado é π sobre 3 vezes x ao cubo, e como a integral vai de menos r a r, então aqui de menos r a r. Vamos fazer as contas então. A gente tem r menos menos r dá 2r's. Então daqui a gente vai ter 2r ao cubo vezes π. Então aqui dentro eu tenho 2r's vezes r ao quadrado dá 2r ao cubo vezes π, 2r ao cubo vezes π. Menos, desse lado, pessoal, quando a gente substitui x por r, a gente vai ter menos π sobre 3 vezes r ao cubo. Com esse menos, a gente tem agora um mais, substituindo ali, π sobre 3 vezes menos r ao cubo. Então aqui temos 2r ao cubo π menos, desse lado de cá a gente vai ter também menos π sobre 3 r ao cubo. Então no total a gente tem isso, menos 2π sobre 3 r ao cubo. Esse cara aqui é a soma desses dois, esse sinal de menos sai para fora. E daqui é fácil ver que o volume vai ser exatamente 4/3 de π r ao cubo, como a gente queria mostrar. Tá bom, pessoal? Então, qual é todo o trabalho? Todo o nosso trabalho fica sendo calcular a área da seção transversal. Uma vez que a gente sabe a área da seção transversal, o cálculo do volume se resume basicamente a resolver uma integral. Tá bom? Então vamos agora para um outro exemplo. Então, exemplo. Encontre o volume do sólido obtido ao rotacionar a curva ou melhor, ao rotacionar não a curva, mas a região sob o gráfico de y igual a raiz de x em torno do eixo x. Então aqui, pessoal, a gente vai pegar a região embaixo do gráfico da função raiz de x e vai rotacionar ele
em torno do eixo X. Tá bom? Eu fiz um esqueminha aqui para ver se fica um pouco mais claro o que a gente vai fazer. E a ideia nossa aqui é a seguinte: a gente tem essa região que está em verde na figura, beleza? Ela é a região que está embaixo do gráfico da função y igual a raiz de x. O que a gente vai fazer? A gente vai rotacionar ele em torno desse eixo x, que é esse eixo em vermelho. Então a gente vai pegar essa nossa região, ela está aqui embaixo da curva, e vai rotacionar ela em torno do eixo x, que é o eixo em vermelho. O que acontece? Conforme a gente vai rotacionando a nossa região, no final a gente obtém uma superfície, que vai ser uma coisa assim. Tudo bem? O que a gente precisa fazer agora? O que a gente precisa fazer é calcular a área das seções transversais. Mas quem são as seções transversais? Bem, se a gente tem aqui a nossa superfície, deixa eu tentar posicionar aqui num jeito bom. As seções transversais acontecem quando a gente vai cortando a nossa superfície. Então a gente precisa ver o que acontece com a superfície conforme a gente vai cortando ela, tá bom? E é isso que a gente vai verificar, que é facilmente verificado. Nesse nosso caso, a gente tem aqui a nossa superfície. Quando a gente vai tomando as seções transversais dela, o que a gente vai obtendo é essa região em vermelho, que são circunferências, ou melhor, são discos, tá bom? Então o que a gente vai obter aqui são discos. As seções transversais dessa superfície são todas discos. Então, neste caso, temos que as seções transversais são discos. Então, para deixar claro o que a gente viu naquela pequena animação lá, que não sei se ajudou muito, é o seguinte: quando a gente roda essa região em torno do eixo X, a superfície que a gente vai obter é essa aqui, e as seções transversais vão ser discos. Quem é o disco da nossa... Quem é o raio do nosso disco? Bem, se eu pego um ponto aqui e rodo ele, eu vou obter aqui a circunferência, e o raio dessa circunferência nossa, que meu desenho ficou horroroso. Então eu rotaciono aqui, eu vou ter uma circunferência, e o raio dessa circunferência é exatamente raiz de x, ou seja, é o valor da minha função. Por quê? Porque o raio é a distância do centro, que está sobre o eixo x, com a extremidade aqui da nossa superfície. E essa distância, como esse é o gráfico de raiz de x, a gente tem que essa distância é raiz de x. Logo, o raio de cada disco é R igual a raiz de x. Ou seja, bem, se a gente sabe o raio, a gente sabe calcular a área da seção transversal. A área da seção transversal é a área de um disco, mas a área do disco é raio ao quadrado vezes π. Se o raio é raiz de x, então a gente tem que a área vai ser raiz de x ao quadrado vezes π. Ah, pessoal, eu esqueci de falar aqui no enunciado, em torno do eixo x, de x igual a 0 até x igual a 1. Senão a gente não ia saber como integrar isso. Então, pessoal, a área da seção transversal é r ao quadrado vezes π, o raio é raiz de x, então a gente vai ter raiz de x ao quadrado vezes π, mas raiz de x ao quadrado é x, então a área da seção transversal é x vezes π. Portanto,
O volume é a integral. Por isso que eu completei aqui, pessoal, a integral de quanto até quanto? De x igual a 0 até x igual a 1. Então vai ser a integral de x igual a 0 indo até 1 de quem? De a de x dx. Mas o nosso a de x é x vezes π. Então a gente vai calcular a integral de 0 até 1 de π vezes x dx, e essa integral aqui a gente pode ver que ela é π sobre 2 vezes x ao quadrado, onde o nosso x vai variar de 0 até 1. Então, quando x é igual a 0, a gente vai ter π sobre 2 vezes 1 ao quadrado, menos, quando x é 0, π sobre 2 vezes 0 ao quadrado. Ou seja, o nosso volume ele é exatamente igual a π sobre 2. Beleza? Então aqui, pessoal, a gente acaba mais um exemplo. Deixa eu ver quanto tempo já deu de aula. Ah não, ainda temos bastante tempo. Então, pessoal, vamos para mais um exemplo. Então, outro exemplo. Vocês lembram que no começo da aula eu disse o seguinte: a gente estava falando sobre a área entre curvas, e eu disse que em alguns momentos é melhor a gente escrever x em função de y, ao invés de colocar y em função de x. Ou seja, em vez da gente usar y igual a f de x e y igual a g de x, a gente reescreve como sendo x igual a uma f tilde de y e x igual a uma g tilde de y. Aqui também pode acontecer uma coisa parecida. Em vez da gente tomar seções transversais com relação ao eixo x, pode ser que em alguns momentos seja mais interessante para a gente calcular seções transversais com relação ao eixo y. E esse exemplo de agora vai nos mostrar uma situação onde isso acontece. Então, esse exemplo pede para a gente calcular. Então, calcule o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por y igual a x ao cubo, y igual a 8 e x igual a 0, e a gente vai rotacionar com relação a quem? Então, a rotação em torno do eixo y. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer nesse exercício? A gente vai pegar a região entre essas curvas, que é essa região em azul aqui na imagem, e vai rotacionar ela em torno do eixo y, como está mostrando essa setinha aqui embaixo. Então, a gente vai rotacionar ela em torno do eixo y. Quando a gente fizer essa rotação, a gente vai obter um sólido. O sólido é esse camaradinho aqui, que vocês devem conhecer ele como sendo na verdade não, ele não é um paraboloide, porque a gente está tomando y igual a x ao cubo. Tá bom, pessoal? Então a gente vai calcular agora o volume desse cara aqui. Mas, nesse caso, ao invés da gente calcular o volume utilizando seções transversais com relação ao eixo x, a gente vai utilizar seções transversais com relação ao eixo y. Por quê? Porque seções transversais com relação ao eixo x
vocês veem, por exemplo, se eu pegar esse valor aqui de x, a seção transversal dele vai começar aqui em cima. Então, vai dar um pouco mais de trabalho. Enquanto que a seção transversal com relação ao eixo y, se eu pego um carinha aqui, a seção transversal vai estar facinha aqui pra gente. Beleza? Então, como que a gente faz isso? A gente começa observando que as seções transversais são discos. As seções transversais com relação a y, então as seções transversais com relação a y, elas são discos, tá bom? E isso é fácil ver, pessoal. Se a gente tem esse sólido aqui, a gente vem cá e faz um corte nele aqui, o que a gente vai obter é uma circunferência aqui dentro. Tá bom? Então, se as seções transversais são discos, a área das seções transversais vão ser raio ao quadrado vezes π. Mas quem é o raio? Bem, o raio é a distância do centro do disco. O centro do disco ele está no eixo de rotação. Então, o centro do disco está aqui até a extremidade do disco. A extremidade do disco está aqui. Quanto que é essa distância? Bem, se essa curva ela é y igual a x ao cubo, então a distância do eixo x até o gráfico vai ser igual à raiz cúbica de y. Então, se eu pego um y aqui, esse ponto aqui é o ponto raiz cúbica de y. Logo, a distância desse ponto até esse ponto é raiz cúbica de y. Beleza? Como os raios são raiz cúbica de y, temos que a área da seção transversal no ponto y vai ser igual a raio ao quadrado vezes π, mas o raio é raiz cúbica de y, então a gente vai ter y elevado a 2/3 vezes π. Assim, quem é o volume? O volume é a integral da área da seção transversal, nesse caso com relação a y, e de quanto até quanto está variando essa integral. A integral, a nossa região, vai do y igual a 0, que é aqui embaixo, até y igual a 8, que está aqui em cima. Logo, a nossa integral ela vai ser de 0 até 8. Logo, a gente vai ter a integral de 0 até 8 de π vezes y elevado a 3/2 dy. Se a gente calcula essa integral aqui, a gente vai ter π vezes a integral de y elevado a 3/2, ela é igual a 2/5, então isso vezes 2/5 de y elevado a 5/2. E o nosso y variando de 0 até 8. Tá bom? Pera, pessoal, tem um erro aqui, é 2/3 na verdade. Então, a área é y elevado a 2/3. Aqui eu inverti. Então, a área é y elevado a 2/3. Y elevado a 2/3. Então, a integral desse cara vai ser 5/3 vezes y elevado a, ou melhor, a integral vai ser
3 quintos de y elevado a 5 terços. Tá bom? Então, a integral de y elevado a 2 terços é 3 quintos de y elevado a 5 terços. Se você derivar esse cara aqui, você vai obter esse cara aqui. E o nosso y está variando de 0 até 8. Então, quando y é 8, a gente vai ter π vezes 3 quintos vezes 8 elevado a 5 terços menos, quando y é 0, a gente tem que esse camarada aqui é 0, então todo mundo aqui dá 0. Se a gente vai fazer essa conta, a gente vai ter raiz cúbica de 8 é 2, então aqui a gente tem 2 elevado a 5, mais 2 elevado a 5 é 32, vezes 3, 96, então a gente tem 96π sobre 5. Esse aqui é o caso em que a gente calcula o volume desse sólido aqui. Então, recapitulando, pessoal, se a gente quer calcular o volume de um sólido, a gente precisa calcular a integral da área das seções transversais. Primeiro passo, entender quem são as seções transversais. Nos nossos exemplos até agora, as seções transversais são sempre discos. Então, a área das seções transversais vão ser sempre raio ao quadrado vezes π. Ou seja, o nosso objetivo aqui está sendo sempre encontrar o valor do raio. No primeiro caso aqui, o nosso raio era ρ, e a gente viu que ρ ao quadrado era rzinho ao quadrado menos x ao quadrado. A gente utilizou, nesse caso, o teorema de Pitágoras para obter o raio do disco. No segundo caso, a gente observou que o raio do disco é a distância do centro até a borda. O centro é o eixo de rotação, então o centro é esse ponto aqui. A borda é o gráfico da função y igual a raiz de x. Logo, o nosso raio tem que ser raiz de x. E a partir do raio a gente calcula a área da seção e, consequentemente, o volume. Novamente, nesse caso, seções transversais são discos. A gente quer calcular a área delas. A gente precisa da área a gente precisa do raio. Como a gente calcula o raio é a distância do centro do disco, que no nosso caso é o eixo de rotação, até o bordo do disco. Nesse caso, o nosso centro de rotação é o ponto 0, y, enquanto que o bordo do disco é o ponto raiz cúbica de y. A distância desse ponto até esse é exatamente raiz cúbica de y. Se a gente tem o raio, a gente calcula a área da seção, e com a área da seção a gente calcula o volume. Então, pessoal, vamos aqui para mais um exemplo que talvez seja um pouco mais complicado. Então, exemplo. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação da região R é limitada pelas curvas y igual a x e y igual a x ao quadrado em torno do eixo x. Então agora, pessoal, a gente vai rotacionar essa região R em torno do eixo x.
E o nosso objetivo é calcular a área o volume desse sólido. Então, novamente, deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro aqui para vocês. Essa região R, se o meu computador aqui cooperar, cooperou, essa região R é essa região verdinha aqui da nossa figura. Aqui em cima a gente tem a curva y igual a x, embaixo a gente tem a curva y igual a x ao quadrado. O que a gente vai fazer? A gente vai rotacionar essa região em torno do eixo x, que é esse eixo vermelhinho aqui, tá bom? Então, quando a gente faz essa rotação, a gente obtém essa superfície aqui. Opa. O computador não está querendo me ajudar muito. Vamos. A gente obtém essa superfície aqui. Quem é essa superfície? Essa superfície ela não é fechada aqui. Então ela é como se ela tivesse como se ela fosse parecida com um funil. Então essa superfície ela vai ser parecida com um funil. Quem são as seções transversais? Bem, as seções transversais acontecem quando a gente vem partindo a nossa superfície. Então as seções transversais vão acontecer conforme a gente vai partindo a nossa superfície em planos perpendiculares ao eixo X. Mas então, quem são esses caras? Vamos tentar ver isso geometricamente. Eu vou posicionar aqui a nossa superfície de frente para a gente. Então, quando a gente vai fazendo as seções transversais, o que a gente obtém são camaradas como essas regiõezinhas vermelhas aqui. Então, ela não é um disco, ela é um anelzinho. Ela é um disco furada no meio. E conforme a gente vai mudando a seção transversal, parece que a largura dessa borda vai aumentando. Tudo bem? Então agora a nossa seção transversal é não mais uma circunferência, mas ela vai ser um camarada desse tipo aqui. Tá bom? Então, para ilustrar a nossa Então, para ilustrar aqui, a gente tem essa figura aqui. Então, a gente vai rotacionar essa região R em torno do eixo X. E com isso a gente obtém esse sólido aqui. Tá bom? As seções transversais não serão discos. Então, as seções transversais não são discos. Elas serão anéis. Anéis, pessoal, é o nome que a gente dá para a região desse tipo. Então, ela é uma circunferência com um buraco no meio. Mas quem são, então, como a gente faz para calcular a área desse disco? Bem, a área do disco, vocês observem que a gente tem uma circunferência externa e a gente tem uma circunferência interna. A área do anel é a área da circunferência externa menos a área da circunferência interna. Então, assim, a área de X é a área da circunferência externa ou melhor, do disco externo. Então é a área do disco externo menos a área do disco interno. Então, quando a nossa seção transversal é um anel, o que a gente precisa fazer para calcular a área dela? É obter o raio
do disco externo, o raio maior, e o raio menor. No nosso caso, observe o seguinte: a gente está girando com relação ao eixo X. Então, o centro do disco, o centro do anel, ele está aqui no eixo X. Quem vai ser o raio? Os raios vão ser esses pontos, a distância do centro até esses pontos aqui. Então, a distância do centro até o primeiro ponto é o raio menor e até o segundo ponto é o raio maior. Essa curva de baixo é a curva y igual a x ao quadrado. Logo, a distância desse ponto até esse ponto aqui é x ao quadrado. Por outro lado, essa curva de cima é a curva y igual a x. Então, a distância desse ponto até esse ponto é x. Logo, o nosso raio menor é x ao quadrado e o nosso raio maior é x. Assim, a área do disco externo vai ser x ao quadrado vezes π, enquanto que a área do disco interno vai ser x ao quadrado, que é o raio menor, ao quadrado, vezes π. Ou seja, a área vai ser π vezes x ao quadrado menos x à quarta. Tá bom? Assim, portanto, o volume do nosso sólido, o volume vai ser igual à integral de a de x dx, onde de quanto até quanto está variando o nosso x? Bem, os pontos de interseção entre as curvas são os pontos 0, 0 e 1, 1. Então, o nosso x está variando de x igual a 0 até x igual a 1. Logo, a nossa integral ela vai de 0 até 1. Mas o a de x a gente já sabe, é π vezes x ao quadrado menos x à quarta. O π eu tiro para fora da integral. Então, o volume vai ser π vezes a integral de 0 até 1 de x ao quadrado menos x à quarta dx. Se a gente calcula essa integral, a gente verifica que o volume ele é igual a π vezes x 1/3 de x ao cubo menos 1/5 de x à quinta, com x variando de 0 até 1. A integral dessa função de x ao quadrado menos x à quarta é 1/3 de x ao cubo menos 1/5 de x elevado à quinta potência. A integral, então, é dada por esse camarada aqui. Quando x é 1, a gente tem π vezes 1/3 de 1 ao cubo menos 1/5 de 1 à quinta. Quando o x é 0, aqui a gente tem 0, aqui a gente tem 0, então a gente vai ter menos 0. Fazendo as contas, dentro aqui a gente tem 1/3 vezes 1 menos 1/5 vezes 1. Se a gente calcula aqui, a gente vai ter π vezes 5/15 menos 3/15, ou seja, a nossa área, o nosso volume é 2π dividido por 15. Tudo bem? E com isso a gente acaba o cálculo desse volume. Beleza, pessoal? Eu vou deixar aqui agora então um exercício que vai para a lista, ou melhor, não. Esse aqui não vai para a lista. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai continuar trabalhando com volumes. A gente vai continuar calculando volumes. Deixa eu ver quanto tempo tem de aula. A gente está com 1h30. Então, dá para fazer mais um exemplo. Vamos, já que já estamos aqui mesmo, vamos fazer mais um exemplo. Então, calcule o volume da região
do sólido obtido pela rotação da região R do exemplo anterior em torno da reta y igual a 2. Então a gente não vai mais rotacionar com relação ao eixo x, agora a gente vai rotacionar com relação à reta y igual a 2. Tá bom? Então a única coisa que mudou do exemplo anterior para esse é o nosso eixo de rotação. Antes a gente estava rotacionando essa região em azul com relação ao eixo x, e agora a gente vai rotacionar essa mesma região com relação à reta y igual a 2. Então a gente vai rodar essa região em torno desse eixo aqui. Tá bom? Então vamos tentar desenhar isso aqui para ficar registrado. A gente tem aqui a nossa região R. A nossa região, a gente sabe que ela é limitada pelas curvas x igual a y e y igual a x ao quadrado. Então essa aqui é a nossa região R. A gente vai rotacionar ela com relação não mais ao eixo x. Então a gente não vai rodar ela aqui, a gente vai rodar ela aqui em cima. Tá bem? Então a gente vai rodar ela aqui em cima no eixo y igual a 2. Ok? Quando a gente rotacionar essa superfície aqui, essa região ali, o que a gente vai obter é uma superfície diferente da superfície anterior. Obviamente, o eixo de rotação mudou, a superfície vai mudar. Nesse caso, a nossa superfície ela vai ser parecida. Agora, vamos ver se eu vou conseguir fazer o desenho com algo desse tipo aqui. Onde aqui a gente tem uma circunferência e aqui a gente tem outra circunferência. Tá bom, pessoal? Então a nossa superfície ela vai ser alguém desse tipo aqui. As seções transversais vão continuar sendo as seções transversais. Se a gente calcula elas aqui, elas vão continuar sendo anéis. Então, as seções transversais, quando a gente calcular elas aqui, elas vão ser anéis. Então, a gente tem aqui um disco de fora e a gente tem o disco de dentro. Então, a nossa seção transversal é esse camarada aqui. Tá bom? Se a gente quer calcular a área de um anel, a gente precisa calcular os raios desse anel. Tá bom? Então, para isso, pessoal, esse desenho ficou horrível. Acho que eu vou estar mais confundindo vocês do que ajudando. Então vamos fazer o seguinte:
Esse exemplo vai ficar como exercício, pensem nele e a gente começa a próxima aula resolvendo ele, tá bom? Então, a próxima aula a gente começa resolvendo esse exemplo. Até lá, pensem um pouco nele, tentem calcular o volume da região que a gente obtém, do sólido que a gente obtém quando a gente rotaciona essa região R em torno desse eixo y igual a 2, tá bom? E aí, na próxima aula, eu vou trazer o desenho bonitinho e mostro para vocês, porque do jeito que está aqui, eu acho que eu estou confundindo mais do que ajudando. Tá bom, pessoal? Então, bem, a aula de hoje é isso. Como eu disse, tem exercícios aqui na descrição do vídeo sobre aquela parte de área entre curvas. Os exercícios sobre volume vão aparecer na próxima aula, porque a gente ainda vai falar um pouco sobre volumes. Um pouco mais além disso que a gente já está comentando. Tá bom? Então, bons estudos para vocês, pessoal, e até a nossa próxima aula.